Diferente de anos anteriores, o CSA na temporada 2025 vai com uma folha salarial mais modesta. A gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos embora! E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no vídeo de hoje nós vamos dar uma ênfase maior na folha salarial do CSA, né? A gente já falou sobre isso um pouco, mas nós nunca aprofundamos o tema. E eu acho que é importante a gente trazer aqui, inclusive valores, tá? Uma informação do Severo Oliveira na rádio CBN, mas que dá pra gente ter um bom parâmetro aqui do que esperar. E baseado em anos anteriores, inclusive os que deram certo nesse passado recente, a gente vai conversar um pouquinho se dá para ir desse jeito ou não, se mais para frente há a possibilidade de haver algum aditivo, mas a gente vai conversar tudo no vídeo de hoje. Antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like e deixa o seu comentário. Para ter sucesso, o elenco necessariamente precisa ser caro. O elenco desse ano era caro, o do ano passado também era. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Mas antes da gente começar a dar assim a opinião, né? E eu já comecei até me adiantando um pouco sobre a minha, mas aí vocês já sabem o que esperar, né? Sabem mais ou menos o que eu vou falar. Mas vamos, antes de tudo, para a notícia do Severo Oliveira. Bota aí na tela. Em relação a valores, só trazendo uma opinião, já pelo que eu vi de filho. O CSA trabalha para 2025 com orçamento aproximadamente uma folha ali entre 400 e 500 mil reais. Então, o torcedor do Azulino tem que ser muito consciente o estereótipo de jogador que vai vir pro elenco. O CSA não vai trazer um jogador de 90 mil, de 80 mil, de nível de valores de Série B. O CSA tem uma margem a se gastar. Então, o departamento de futebol vai ter que ter a habilidade de, com o valor que tem disponível, e também fazer um time competitivo. Então o torcedor azulino às vezes pode enxergar as contratações, esse veio da D, veio da C. Tem que olhar o time dentro de campo em relação, não só olhando só o financeiro, porque a gente sabe que o CSA passa por um momento de se recuperar financeiramente. Ano que vem tem a questão já da recuperação inicial que inicia. Então o CSA ele não vai montar aquele time caro, aquele time que foi montado no início do ano com folha de 700, 800, 900 mil, não. O orçamento, segundo a informação que eu tenho, que vai ser aproximadamente ali 400 a 500 mil. Vamos parar aqui, ele fala um pouquinho, né? Ele vai continuar falando de contratações que podem vir e tudo mais. Vamos lá, ele falou 400, 500 mil, tá? Dá pra gente ter uma boa noção e deve ser mais ou menos isso mesmo. Por quê? Pelo perfil de contratação que foi feito por essa mesma diretoria, né, por esse mesmo departamento de futebol, na Série C, quando fez a reformulação. Óbvio que lá era um contexto diferente, você não tinha tantas opções assim, você tinha pouco tempo, a situação do time não era boa na tabela, então isso afasta muita gente, né, muita contratação acaba não querendo vir para não ser rebaixado, né, e essa era a realidade do time na época. Então a realidade agora mudou. E ótimo, porque isso daí ajuda até você negociar, né? A marca agora fica mais forte, principalmente depois do desempenho que teve na Série C. Como eu disse, pós-reformulação, com esse novo departamento de futebol, o CSA foi o que mais pontuou. Eu bato muito nessa tecla porque não é só a gente que vê isso. Jogadores também vêm, aí você vem aqui, tem uma estrutura, é um clube que tem calendário cheio, então é atrativo vir jogar no CSA. E é um clube que está honrando com as suas, tá buscando ao máximo honrar sempre com as suas obrigações financeiras, né? Então isso daí chama muita atenção do jogador. Lembre-se que a gente está no futebol brasileiro em que dever salário é a coisa que infelizmente acontece corriqueiramente, e vários clubes que não têm estrutura, o CSA tem isso e está, inclusive, nesse momento, né, buscando melhorar essa estrutura para iniciar a sua pré-temporada para 2025. Mas esse não é o tema do vídeo. 400, 500 mil reais. Dá para montar times competitivos com essa margem para esse primeiro semestre, para o que o CSA vai disputar, sim, tá? Inclusive, para o segundo semestre, se você acertar muito nas suas contratações,
você não vai precisar também aumentar um pouquinho a mais. A gente sabe que no decorrer da temporada acontecem coisas, jogadores não dão certo, algumas situações acabam não funcionando, aí você acaba tendo que colocar um corinho a mais, né, e aumentar um pouquinho essa folha. Quando a gente fala em aumentar um pouquinho, é aumentar um pouquinho mesmo, é uma situação pontual. O que aconteceu no ano passado, né, em 2023 e esse ano em 2024, não era para acontecer. E era por isso, e foi por isso que talvez tenha dado tanta coisa errada, né? Aumentou-se muito a folha salarial. Isso aconteceu esse ano, mas também aconteceu em 2023, em que o CSA montou 2 times no ano. Isso atrapalha muito a situação. Então, a gente sabe que essa margem, vamos colocar o mais caro, 500 mil, vamos colocar o maior valor. Eu tendo a achar, pelo que acontece, né, no futebol brasileiro, que possa ser que você aumente um pouco ali para a Série C numa ocasião ou outra, né, numa oportunidade de mercado, mas no geral deve ficar nisso mesmo. E se a gente pega times como Botafogo da Paraíba, Volta Redonda, foram times que passaram de fase, a gente vê que tá nessa faixa aí. E foram times que tiveram folhas mais baratas do que o CSA ano passado e esse ano e passaram de fase, né? O CSA veio baratear a sua folha, enxugar um pouco mais, praticamente no meio da primeira fase, mas o CSA jogou até ali a partida contra o São José com aquele time que era muito caro. Veja, um elenco caro não foi suficiente para tirar o time do Z4, enquanto folhas mais modestas, que eu acredito que seja o caso do Ipiranga, talvez, mas o Botafogo da Paraíba eu tenho certeza, Volta Redonda, né? Foram equipes que brigaram ali por G8, passaram de fase e não tinham esse elenco muito caro. O que eu tô querendo dizer aqui é que nem sempre você montar times caros é sinônimo de sucesso. Você precisa ser assertivo. Você pega uma ação na bolsa. Você compra uma ação na bolsa que hoje vale R$10. À medida que as coisas não vão funcionando, lá o mercado vai reagindo de forma negativa, acontecem coisas lá dentro da sua empresa, essa ação pode ir diminuindo, né? O elenco do CSA foi tido como caro, mas se a gente for pegar para onde os atletas foram, alguns se aposentaram, outros foram jogar a Série D, ou seja, esses atletas se desvalorizaram. E quase era gol do Mbappé agora. É isso que a gente fala quando a gente vem fazer o raio-x da contratação. Percebam, eu passo muito rápido pelo time que o cara veio. Eu vejo foco mais na característica do jogador, se ele encaixa no modelo de jogo do técnico Igor Magalhães, se o jogador tem a cara, entre aspas, do CSA, né? Se é um perfil de atleta que pode dar certo aqui, eu foco mais nessas características. Se o cara era caro, se ele era barato, eu acho que aí fica em segundo plano nesse momento, porque ele vai ter que jogar inserido no contexto, ver se ele cabe no contexto. E a gente sabe que aqui tem pressão, enfim, jogador que não aguentar pressão não tem como jogar no CSA. Então até isso acaba influenciando. E agora eu vim para a tela grande, meu povo, para a gente também comparar com anos em que o CSA teve sucesso. Aqui eu comparei com os 2 anos em que o CSA teve insucessos na Série C, mas quando a gente compara o CSA da Série D, que a gente sabe como é que era a situação financeira do clube, né? Se a gente pega o CSA na Série C, também teve um time que não era caro, mas foi um time muito encaixado, né? Na Série B, se eu não me engano, era uma das folhas mais baratas e por muitas vezes ali até debateu com o Fortaleza para um possível título, mas aí depois, obviamente, o Fortaleza deu uma desgarrada, mas chegou um momento em que os dois disputaram ali. De novo, com uma folha salarial que não era cara por parte do CSA. E por incrível que pareça, quando o CSA teve a maior folha, eu acho, desses últimos anos, que foi em 2022, o CSA caiu. A gente olhar times caros apenas não quer dizer muita coisa. Vou bater de novo nessa tecla. Eu acho que o CSA tem que olhar agora a característica, encaixe no time. Eu sei que o torcedor vai ter essa desconfiança, é normal, tá? Quando você pega um time formado por jogadores que o torcedor não conhece ou não estava acompanhando a Série D, uma Série D de Campeonato Brasileiro, né? Ou talvez um estadual que não tá aí nas grandes mídias.
É normal o torcedor ter essa desconfiança. Mas aí eu acho que na bola, o jogador que vier, aí ele vai ganhando seu espaço e vai ganhando o carinho do torcedor, obviamente. Ninguém conhecia Nicola, ninguém conhecia Gustavinho, ninguém conhecia Dauan, ninguém conhecia Edinho, ninguém conhecia vários jogadores. Mas eles deram certo, né? O que a gente tem que torcer é que haja isso, esse entendimento, esse encaixe da peça no time e que mesmo a contratação sendo mais modesta, melhor dizendo, ela faça sentido. O atleta seja importante, o atleta seja utilizado. Porque se ele não for utilizado, aí termina ficando caro do mesmo jeito. Então não é fazer mais com menos, é fazer mais dentro da sua realidade financeira e não fazer loucura. Tranquilo, meu povo? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. O que é que você acha, né, desse elenco do CSA com a folha salarial um pouquinho mais modesta? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.